90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, rapaziada. Pessoal, bora aqui repercutir mais um vídeo que eu trouxe pra vocês. Acabei de separar esse cortezinho aqui do canal ESPN, com os comentaristas rasgando elogio ao Palmeiras, que conseguiu essa virada histórica, rapaziada. E é o que? Estamos na final da Libertadores, rapaziada. Vamos aqui com esse vídeo, mas antes já taca o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E vamos pro vídeo, papai. Noite mágica, então, Palmeiras contra a LDU em comparação com outros jogos em 2025. Número de gols, então, 4. Número de finalizações, caramba, 28, a maior na temporada. De grandes chances, a segunda maior. Ações na área rival, 45, a segunda maior. Duelos aéreos, a maior. Dribles completados, bom, 14 dribles completados, acho que uns 16 só do Alan, né? Exato. Vou chamar a Jalile Elias, a gente mais cedo, e vamos mostrar aqui já como a gente conversou com o Alan lá no Fala Fonte. Legal. Ele falou do drible, eu não entendi nada, mas ele explicou lá o que fez. Eu não consigo raciocinar que nem ele não, viu, Jair? Muito rápido, né? Mas ele explicou que olhou para um lado, vinha o zagueiro, olhou para o outro, vinha não sei quem, aí ele foi colocar a bola no meio das pernas do que tava vindo. Bom, eu não entendi. Mas que o cara raciocinou rápido... Eu tava na audiência, eu vi que você não tinha entendido. Eu não entendi nada. Não entendi nada, mas deu certo, né, Jalile? É isso, Bruno. Bom dia pra você, bom dia aos amigos, também ao fã de esporte. A noite mágica aconteceu, 90 minutos no Allianz Parque, é muito tempo sim. O Palmeiras venceu a LDU por 4-0, melhor, goleou a LDU por 4-0 e como é típico do time do Palmeiras, do Abel Ferreira, fazendo história, Palmeiras então primeiro time a conseguir reverter uma desvantagem de 3 gols em uma semifinal de Libertadores e claro, com muito mérito do Abel Ferreira, né, as escolhas dele, as apostas em relação ao jogo de ida fizeram toda a diferença. Então o Ramon Sousa, dessa vez foi titular, marcou o primeiro gol do Palmeiras, o Bruno Fux, que sequer saiu do banco no Equador, marcou o segundo gol e o Rafael Veiga, que foi titular lá em Quito, dessa vez começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e mudou o rumo do Palmeiras nessa Libertadores, né, marcando os 2 gols, o último de pênalti. É impressionante como o Rafael Veiga, mesmo não vivendo a sua melhor fase, aparece nesses momentos decisivos, a frieza para bater o pênalti, a experiência. Então realmente o Rafael Veiga segue sendo muito ídolo do Palmeiras, mas claro, como vocês já estavam falando, não podemos deixar de falar da atuação gigantesca, atuação histórica do Alan, cria da academia, 21 anos e realmente teve uma atuação gigantesca nessa semifinal de Libertadores, muito além da assistência para o Sousa, muito além do pênalti sofrido, da jogadaça, né, que fez ele sofrer o pênalti, mas também como ele mostrou muita personalidade e muito talento, na minha opinião, o melhor em campo. E ontem eu estava nos arredores do Allianz Parque, até participei com o Bruno do pré-jogo, com os torcedores do Palmeiras, e o que eu mais escutava, Bruno, era que a palavra impossível não existe para esse Palmeiras do Abel Ferreira, não está no vocabulário dos palmeirenses, e o Palmeiras mostrou isso mais uma vez, né? Essa noite mágica acontece numa data muito simbólica para o Abel. Nesse dia 30 de outubro completou 5 anos de Palmeiras e realmente uma noite mágica, uma data simbólica. A gente viu a cena épica do Abel ajoelhado depois do apito final, indo às lágrimas e sendo ali, né, abraçado pelos companheiros, pelos jogadores, pela comissão técnica, uma cena realmente muito emocionante. E agora teremos uma final brasileira. Palmeiras e Flamengo então estão na busca pelo tetracampeonato inédito da Libertadores no futebol brasileiro. Por enquanto essa final será em Lima, porém a gente viu aí ontem o presidente da CBF, Samir Chaldi, falando que a CBF vai sim tentar trazer essa final para o Brasil. Mas é isso, Bruno, a noite mágica que o Abel tanto falou aconteceu. Aposto que tem muito torcedor indo tatuar neste momento a frase 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É verdade. Pode ser capa do livro, pode ser o nome de um capítulo. 90 minutos é muito tempo. Tinha uma outra frase também que eu não lembro qual que era. Vou lembrar até o final aqui da nossa conversa. Mas, de fato, ele teve essa ideia e ele conseguiu executar esse plano, não é, Mari, Jailson? Como é que ele conseguiu pôr em prática, então? Porque não é só magia, mas tem o trabalho e conseguir executar o plano que ele tinha, Mari. Não, se fosse só magia... Se fosse só magia, sempre ganhava, né? Exatamente. Era só fazer assim e tava tudo bem. Não, assim, a magia, ela é resultado do trabalho, né? Que torna tudo muito mágico, assim. O resultado, ele só acontece por conta do trabalho e aí, de fato, vira uma noite épica, vira uma noite mágica, assim. O Palmeiras é muito mais time que ele deu. Muito mais time que ele deu. O trabalho que acontece no Palmeiras, ele já é um trabalho que acontece há mais tempo do que o do próprio Thiago Nunes dentro da LDU, que já é muito legal o que ele faz dentro da realidade da LDU, do futebol equatoriano. Então, assim, o resultado de 4-0 de um Palmeiras contra a LDU é um resultado natural de acontecer. Ele poderia acontecer a qualquer momento, os dois se enfrentando nas condições normais ali, né? Sem altitude, enfim.
A questão era que o Palmeiras precisava reverter um resultado de 3-0 na ida. E isso poderia ser difícil se a LDU também dificultar essa situação, né? A LDU, ela não teve tanta qualidade assim para impedir o Palmeiras de fazer os 4-0. Mas é o trabalho do Abel, é o conhecimento que ele tem sobre o futebol, sobre o grupo, sobre o clube, sobre os jogadores, sobre como, de fato, pegar essa parte técnica, tática e colocar em prática, mas a parte emocional também. Ele vendeu essa magia lá já, ele começou lá a trabalhar essa magia. E ali, falando sobre e depois executando no trabalho. Se preparem para uma noite mágica, né? Se preparem para uma noite mágica. Isso cabe também como um capítulo ali do livro, de um possível livro. Jailson, ele mudou o esquema para conseguir isso. E aí colocou o Sousa e o Alan. Então, pra mim, o Abel já tinha... A gente até falava ontem, assim, né? Qual é o palpite pra amanhã? Eu falei, se não fosse o Palmeiras do Abel Ferreira, todo mundo já estaria ali dando como eliminação certa. Mas sendo o Abel Ferreira, que é um estrategista, a gente tinha a expectativa de aguardar qual seria o plano, do que ele realmente faria para esse jogo decisivo. E assim, para mim, ele pensou nos mínimos detalhes. Porque tem a saída com os 3 defensores, que era justamente para segurar se a LDU conseguisse encaixar um contra-ataque. Conseguiu com os 3 defensores na maioria das vezes. O Alan pelo lado direito para ser o cara da jogada individual, coisa que o Kelvin e o Giai não dão. E aí o Alan, pelo lado direito, foi esse cara. O Piquerez fazendo o que ele já faz do lado esquerdo. E aí Maurício e Andrés Pereira, os 2 caras que não tem tanta pegada na marcação, mas tem muita qualidade na saída de bola. Então também esse detalhe. E aí, para mim, o ponto principal, que é a cereja do bolo, é o Sousa. Que é o primeiro gol. O Sousa é um pouco mais alto. Ele ia precisar, se por baixo as coisas não estivessem acontecendo, ele ia precisar de cruzamento e bola na área. Não só no Flaco, Não só no Flaco, que é o cara mais alto, porque o Vitor Roque não é tão alto, mas ter um cara um pouco mais alto também que atacasse o espaço. E foi o que o Sousa fez. Então, para mim, o Abel, ele pensou em cada detalhe que cada jogador poderia ajudar e deu tudo certo pro Palmeiras. Então, já a gente repercute a entrevista do Alan, tá? Quem não viu, a gente mostra. E hoje ainda tem o Rafael Veiga no F-Show. Boa. Tá? Vai participar, um dos destaques também do Palmeiras, mais uma vez, em uma partida decisiva para o Palmeiras. Bom... É isso, nação alviverde. O renascimento de Veiga, papai, que meteu logo 2 gols, mano. O cara jogou demais, já entrou daquele jeito, bateu a falta. Depois fez o quê? Fez aquele golaço ali com o passe do Vitor Roque, rapaziada. Então vamos continuar aqui. O renascimento de Veiga. Meia supera a bronca de Abel e volta a ser protagonista do Palmeiras, mano. E pior, pessoal, que é o seguinte, eu vou falar pra vocês, mano. Eu critiquei muito o Veiga porque ele não vinha fazendo bons jogos naquele jogo contra a LDU ali, né? Ele infelizmente jogou mal, mas dessa vez... botou o Palmeiras, né, na final, na verdade, né? Na verdade, é final. Na noite da última quinta-feira, que foi ontem, né, diante da LDU no Allianz Parque, o meia que vinha sendo contestado por boa parte da torcida pela queda de técnica nessa temporada, mostrou que ainda pode ser decisivo. Reserva, Veiga saiu do banco aos 8 minutos. Mano, quando ele entrou, eu falei, mano, Abel não, Veiga não, mano, agora não é hora do Veiga não. E ele colocou o Veiga, mano, e eu falo pra vocês, mano, eu errei. Critiquei, errei e assumi. Entrou, fez 2 gols, muito bom. Do segundo tempo, né, 2 minutos do segundo tempo, para mudar completamente o duelo e garantir a vaga do Palmeiras na final da Conmebol Libertadores. O jogo agora é contra o Flamengo, então teremos Andrés Pereira contra o Flamengo, rapaziada. Esperamos que ele faça um golzinho ali, mano, pra carar todo. Não sei onde vai ser o jogo, então, né, pra carar toda a torcida ali, rapaziada, do Flamengo. Vamos aqui. De primeira e sem olhar, mano, achou o Vitor Roque no lançamento perfeito aos 22 minutos. O atacante dominou, limpou a marcação e retribuiu o passe para a Veiga. O terceiro gol, aos 36, assumiu a responsabilidade de bater o pênalti que fechou a noite histórica. O Roque, mano, já tava sendo outro jogador que eu tava criticando muito, rapaziada, porque ele saiu na cara do gol ali, tinha 3 para ele tocar, rapaziada. 3, mano. O mais provável ali era o Alan, mas não, ele decidiu bater, errou. O zagueiro entrou ali, fechou muito bem. Mano, mas se ele toca para o Alan, era o segundo do Palmeiras. E o Palmeiras poderia até abrir o terceiro no primeiro tempo ainda, né? Mas infelizmente ali, ele errou esse gol que poderia ter feito ali. Mas estamos na final e isso que importa pra gente. É isso aí, comenta, coloca nos comentários aí o que vocês acharam da atuação do Palmeiras. E se vocês estão confiantes pra essa final, rapaziada, que vai dar Palmeiras. É treta, rapaziada, tamo junto.